Muito bom dia para todo mundo. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro. Você está vendo imagens ao vivo da BR-230. As câmeras da CEMOB estão registrando esse intenso engarrafamento no trecho que fica logo depois do viaduto do Geisel, no sentido João Pessoa, Campina Grande. Aconteceu um acidente hoje de manhã, onde um caminhão tombou na pista por cima de outro veículo. Esse caminhão ainda não foi retirado do local. Apenas uma pista está liberada para o tráfego e a gente está vendo aí como é que está a situação por lá. Já ao vivo a gente vai voltar para mostrar como está tudo, só que essas imagens são de agora, são das câmeras da CEMOB que mostram a situação neste exato momento. Temos imagens também que foram feitas hoje de manhã lá no local e mostram todo esse problema. Olha aí, o caminhão caiu, terminou tombando por cima de um outro veículo, ocupando tanto o acostamento quanto uma das faixas, e aí essa situação está permanecendo até agora. A gente segue vendo aí as imagens ao vivo da CEMOB. Então, ó, se você for passar ali pelo viaduto do Geisel, no sentido Campina Grande, saindo de João Pessoa para Campina Grande, esse acidente foi ali próximo ao Parque de Exposições, que fica às margens da rodovia, então dá para você se situar. É bom evitar esse trecho, tá bom? Agora me diz uma coisa, você é daquelas pessoas que se aperreia por tudo, ou quase tudo, que quando tem algum problema ou quando alguém é o problema, você perde o dia, enche logo o saco e dá até dor de cabeça? Tem calma, respira. Pensa comigo, será que vale mesmo a pena se desgastar tanto? E por tudo, tem coisas na vida que não merecem nossa preocupação, não. Merecem nosso desgaste de jeito nenhum. Quando você entender que dar uma de doido é melhor do que se importar, vai ver que o peso dos problemas diminuem. O aperreio vai-se embora e sua vida fica mais leve. Bora saber agora qual é a previsão do tempo, que para o litoral é de sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde e noite com poucas nuvens, ou seja, pouca nebulosidade. 32 graus aqui na capital. No Agreste, o dia é de sol com algumas nuvens e não chove não. 31 graus em Campina Grande, que a gente está vendo imagens ao vivo da Rainha da Borborema. Várias autoridades se reuniram na sexta-feira passada para articular medidas de cumprimento rigoroso da ordem de vacinação, para evitar os fura-filas. Plínio Almeida vai conversar conosco sobre isso e também sobre as novas medidas para bares e restaurantes aqui da capital. Plínio, bom dia para você. Oi Danilo, bom dia a você, bom dia a todos. Estamos vivendo esse momento, em que temos que acompanhar esse absurdo do fura-fila. Por isso, Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho, Secretarias de Saúde do Estado, do município aqui em João Pessoa, Conselhos de Saúde, se reuniram para definir uma auditoria, para doutrinar, para fazer com que essa vacinação aconteça segundo o que está previsto na lei, nos regulamentos, no que as autoridades estão preconizando. Por isso, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, para saber como é que vai ser essa auditoria. E a gente tem também os novos horários, que devem sair durante essa semana, talvez até amanhã, sobre o funcionamento dos bares e restaurantes na capital e talvez em outras regiões do estado. Daqui a pouquinho tudo ao vivo. Tá combinado, viu, Plínio? Já já a gente conversa mais uma vez. E tem mensagem chegando por aqui, todo dia é gente com problema para tirar documento, não conseguem agendar na Casa da Cidadania, tem dificuldade na hora de agendar. Enfim, fomos atrás disso. Felícia está no Espaço Cultural, onde desde o ano passado o povo pode tirar os documentos, né, Felícia? Explica aí. Bom dia. Olá, Danilo, todos que nos acompanham. Por aqui o trabalho de emissão de documentos continua. Então, se você precisa fazer identidade, CPF, carteira digital de trabalho e também documentação de antecedentes criminais, esses serviços podem ser feitos aqui no Espaço Cultural que fica em Tambalzinho. E também tem os serviços que são oferecidos nas casas da cidadania aqui do estado. Então acompanhe o jornal com a gente, que eu volto para dar mais explicação e detalhes de como você pode conseguir fazer esse serviço. Para que ninguém perca tempo nem também dê viagem perdida. Obrigado, viu, Felícia? Importante demais esse serviço seu aí. Hoje nosso Papo Saúde é sobre check-up. Costuma fazer pelo menos uma vez por ano, mas vem cá, quais são os exames que devem ser feitos? Qual especialista você deve procurar? Com que idade começar a fazer esse check-up? Se tem dúvidas, manda pra gente pelo WhatsApp, é o 981819700, que o médico vai responder tudinho. Aproveita o WhatsApp para participar comigo do JPB1,
Manda tua mensagem, opinião sobre os assuntos do dia. Me conta se tem algum problema aí na tua cidade, na tua rua, que já eu mostro. Deixa eu repetir o número. É o 981819700. E por falar em ajudar a comunidade, ajudar o povo das ruas, eu fui lá no Valentina, aqui em João Pessoa. Teve mudança no trânsito por lá e tá uma confusão. Sinalização tem. Alguns motoristas não veem, outros dão uma de espertos e pegam a contramão. É um perigo danado. Lá vem a van, já vem errado. Pode não, Major. Vê mesmo. Teatro, circo, música e dança para a criançada. É o Janeiro Arretado, um evento já tradicional que por conta da pandemia vai ser tudo online. Daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes sobre isso, a programação completa. Fica ligado. E tem um paraibano bem feliz hoje, viu? É que uma aposta da Loto Fácil feita aqui em João Pessoa vai receber um prêmio de quase 2 milhões de reais. Não fui eu não, viu? Tá começando o JPB, jornalismo responsável. E, em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Vamos começar falando sobre a vacinação contra a Covid. Nesses últimos dias, a Paraíba recebeu mais doses e está todo mundo querendo tomar a vacina, né? Mas tem as prioridades, como a gente já sabe, devem ser respeitadas. O Ministério Público está de olho nessa história das filas. Se for preciso, vai punir quem descumprir as regras. A gente vai falar sobre isso ao vivo com Plínio Almeida. Plínio, bom dia. Oi, Danilo. Bom dia a você mais uma vez. Bom dia a todos. A gente está em um momento em que o Ministério Público Estadual, Federal do Trabalho tem recebido denúncias, de pessoas tomando a vacina indevidamente por causa da falta de respeito à fila, aos grupos de prioridade nesse momento. Por isso eu vou conversar com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, porque amanhã vai ter uma audiência, Ministério Público do Trabalho, Secretaria Estadual, na verdade Municipal de Saúde aqui de João Pessoa, para falar sobre essas inconsistências, não é isso? Bom dia, como é que vai ser essa audiência? Bom dia. Primeiro, nós queremos saber da Secretaria de Saúde como foi a execução do plano. E se essa execução do plano deixou margem para que unidades hospitalares diversas aqui na Paraíba praticassem a malversação na aplicação da vacina, na imunização. A gente tem notícias de pessoas que não eram do quadro, não eram da área da saúde e se vacinaram, pessoas que estavam afastadas fazendo mestrado e vieram só ao hospital para se vacinar, ou seja, não estavam na linha de frente, conforme comanda as diretrizes do Ministério da Saúde, e isso prejudica não só os empregados que estão na linha de frente no combate à pandemia e que de fato têm o direito de se vacinar, porque é uma proteção necessária, como também a população em geral, os outros grupos prioritários que não pertencem a área da saúde, como, por exemplo, os idosos, as pessoas com comorbidades, etc. Então, eu acho que nesse momento, onde o ideal seria que houvesse vacina para todos, e todas as pessoas, independentemente da sua condição, pudessem ser vacinadas e o Brasil estivesse imunizado, mas a realidade não é essa. Nós temos que eleger grupos prioritários e essas regras têm que ser rigorosamente observadas. Pode haver indícios de improbidade administrativa, indícios de malversação de recursos públicos, e isso tudo vai ser averiguado. O indivíduo, por exemplo, que eventualmente tenha pago para furar a fila, cometeu um delito, então vai ser apurado criminalmente. Quem mesmo não tendo pago e furou a fila vai ter que ser apenado, nem que seja administrativamente, não receberá a segunda dose, por exemplo. A verdade é o que a gente não pode permitir é que pessoas furem uma estrutura criada para proteger com uma razoável equidade e justiça os grupos de acordo com o seu grau de vulnerabilidade e necessidade e acabem prejudicando pessoas que poderão vir a óbito porque não tomaram a vacina a tempo e contraíram a doença. Na última sexta-feira houve uma reunião, vocês do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Federal, Secretarias de Saúde do Estado, do município de João Pessoa, alguns conselhos de saúde, em que também ficou definida uma auditoria, inclusive com autonomia para que cada Ministério Público possa também fazer possivelmente suas investigações, não é isso? Como é que vai acontecer esse trabalho? Isso, é muito importante falar isso, porque às vezes as pessoas perguntam por que só o MPT ou por que só o MPF? Todos os ministérios públicos têm legitimidade concorrente para investigarem, e o ideal é que o façam.
Nós precisamos do Ministério Público na Paraíba unido e atuando coordenadamente. A auditoria realizada é mais uma das investigações. Nós vamos provocar todos os controles para que, na verdade, a população não fique desassistida e qualquer tipo de malversação ou qualquer tipo de astúcia para furar a fila seja efetivamente punida através das vias legais competentes. E dentro desse aspecto, o Ministério Público é o fiscal da lei por excelência, né? Então não tem como afastar desse problema a atuação dos ramos do MP na Paraíba, de todos eles, nós vamos precisar de todos eles. Outra reunião envolvendo o Ministério Público do Trabalho fala dos horários de funcionamento dos bares e restaurantes até 1h da manhã. Havia uma lacuna, não havia um novo decreto, né, que falasse sobre esse assunto. Como é que fica? Também vai ter fiscalização? É necessário ter a fiscalização de todos os decretos que restringem horários de locais que provocam aglomeração, né? Nós estamos numa segunda onda da pandemia, há quem diga que nós nem saímos da primeira. Nós estamos com vários estados da federação com a saúde colapsada. O Brasil já superou novamente o percentual de 1.000 mortos por dia, ou seja, comparável aos piores momentos da primeira fase da pandemia, e as pessoas têm que entender que, nesse momento, a vida é o patrimônio prioritário de proteção do Estado. O Estado tem que proteger a vida. Então, é preciso fazer algumas concessões, o poder econômico precisa fazer algumas concessões, você em casa precisa fazer algumas concessões, usar máscara, evitar aglomeração, porque se nós todos não lutarmos juntos contra a pandemia, o saldo de mortos vai ser muito maior do que o que já está, que é absolutamente terrível. Muito obrigado pelas suas informações. E esse decreto, Danilo, deve sair sobre os bares e restaurantes novos horários até amanhã. E a gente segue acompanhando, viu, Plínio? Obrigado a você, agradecer também ao Procurador do Trabalho que nos concedeu essa entrevista, passou as informações e disse que todo mundo vai ser cobrado, as fiscalizações vão acontecer, enfim, o importante é isso mesmo. E a Secretaria de Saúde da Paraíba recebeu ontem mais 16 mil doses da Coronavac. Essas doses já foram distribuídas para os municípios. Com isso, a campanha de vacinação chegou aos idosos que moram em abrigos e continua com trabalhadores da área de saúde. Além disso, já existe um planejamento para as próximas etapas. O município de João Pessoa tem um plano operacional, onde ele traz toda uma organização. Primeiro, a gente venceu todas as portas de entrada aqui do município de João Pessoa, que é Hospitais de Referência Covid, UPA e SAMU. Após terminar todos esses serviços, a gente iniciou a vacinação dos idosos institucionalizados, onde a gente se desloca daqui até lá e faz toda essa vacinação, tanto do idoso que ali vive, como também daquele trabalhador que cuida daquele idoso. E o nosso intuito é vencer aí a vacinação de todo o grupo prioritário para que a gente possa estar fluindo para as demais etapas e operacionalizando da melhor forma para a população, pessoas que têm direito a essa vacina. A gente entende que a atenção básica ela é porta de entrada sem Covid e a gente sente essa necessidade de vacinar a atenção básica porque ela é referência Covid no município de João Pessoa. Então, aqui a gente está se preparando para atender a atenção básica, os trabalhadores de saúde que ali estão presentes e vacinar os hospitais que é não Covid nos demais dias. Então, a gente vai ter essa possibilidade de ir para os hospitais que são não Covid e vacinar também os trabalhadores de lá e ter essa oportunidade aí de ter o maior número de trabalhadores vacinados aí no município de João Pessoa. E assim a gente vai garantir a rede hospitalar e a rede de atenção básica vacinada. Lembrando também que a gente vai ter outros locais para ir, como LACEN estadual, que é quem roda a amostra, SVO, aquelas pessoas que estão em contato direto com cadáveres, né, que tem esse potencial risco aí de estar transmitindo a doença. Então, tudo isso tem um planejamento para ser operacionalizado. Então, esses serão os próximos passos do município de João Pessoa e todos fiquem atentos que a gente vai colocar nos portais do município e vocês poderão acompanhar da melhor forma essa vacinação. A gente já vem falando em entrevistas anteriores para as pessoas que têm idoso acamado em casa ou aquele idoso que tem uma
uma certa deficiência, ele tem a dificuldade de locomoção, ele é cadeirante, procure a equipe de saúde da família do seu bairro, informe todos os dados que estão sendo solicitados, que assim que o Ministério mandar doses para ser realizada a vacina desse público, a gente vai estar começando a partir de 80 anos de idade, levando em consideração aquele acamado ou aquele cadeirante que tem dificuldade de locomoção para ir para um local que esteja acima de 80 anos. Procure o postinho de saúde mais próximo da sua casa para que você possa estar dando todas as informações para que a gente possa proceder a essa vacinação assim que chegar doses destinadas a esse público. E sobre a vacinação de idosos acamados com mais de 80 anos, tem uma novidade. Há menos de uma hora, o governador João Azevedo publicou em uma rede social que a vacinação deste grupo foi antecipada. Serão aplicadas, então, as vacinas que chegaram na tarde de ontem e mais uma parte da reserva técnica da primeira remessa da Coronavac. A gente aproveita, então, para reforçar que quem tem idoso com mais de 80 anos acamado precisa se cadastrar. Esse cadastro pode ser feito pelo telefone. É o 3214-7149. Vou repetir, 3214-7149. Vamos atualizar agora as informações sobre a situação do nosso estado em relação à Covid. Em um dia, foram registrados 1.181 novos casos e, infelizmente, 11 mortes a mais. A gente tem os dados divulgados pela Secretaria de Saúde. Vamos ver os números totais. São 184.907 casos confirmados da doença, 3.991 mortes. E os casos recuperados, paraibanos que venceram a Covid, 138.690. Temos os números da ocupação dos leitos de UTI em todo o estado por região. Região metropolitana de João Pessoa, ocupação de 56%, de Campina Grande 60%, assim como no sertão do estado, 60% de ocupação. Dos novos casos que foram registrados, eles foram distribuídos dessa maneira: 527 novos casos em João Pessoa, 146 em Santa Rita, 119 em Campina Grande, 70 em Bahia e 39 na cidade de Guarabira. Temos mais informações aí com a média móvel dos casos confirmados, comparando os 7 dias anteriores. A última média móvel foi do dia 12/1, comparando os 7 dias anteriores. Eram 710 casos registrados em média por dia. Essa média subiu para 1.009 casos registrados diariamente, 42% de aumento. Temos também a média móvel do número de mortes causadas por complicações do coronavírus. A média móvel no dia 12/1 era de 14 mortes diárias, comparando os 7 dias anteriores. Agora, dia 25/1, comparando os últimos 7 dias, uma queda de 7%. A média móvel está em 13 mortes. Olha só, ontem nós mostramos aqui mensagens de pessoas reclamando que não conseguem agendar para tirar documentos, principalmente a identidade. Por isso, nós vamos conversar agora com Felícia Arbex para saber respostas do governo do estado para esse problema que está prejudicando muita gente, né, Felícia? Afinal de contas, o povo está sem documento e precisando tirar. Boa tarde para você. Olá, Danilo, boa tarde a todos. Pois é, situação complicada, né? Muitas pessoas estão reclamando. Eu estou aqui agora no Espaço Cultural que fica em Tambauzinho, que também é um local que está emitindo documentos como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho digital, aquele documento também de antecedentes criminais, e também tem as casas da cidadania no estado. Ao todo são 28 casas, 10 delas já voltaram a funcionar. Nesse período de pandemia teve uma paralisação, mas 10 delas voltaram a funcionar. 3 ficam em João Pessoa, mas as pessoas não estão conseguindo esse serviço. Hoje pela manhã nós conversamos com algumas pessoas que vieram aqui no Espaço Cultural, falaram que chegaram muito cedo, o atendimento começa aqui às 8 horas da manhã, e aí elas contaram que chegaram muito cedo para conseguir pegar uma ficha. Então vamos ver o que o pessoal falou com a gente. Eu vim de Bahia. A gente chegou aqui, eu acho que era quase umas 9h30, 10 horas por aí da noite. E não só fica a gente aqui não, ficam várias pessoas que dormem aqui. Tem pessoas que já chegam aqui de 7 horas. Eu cheguei de 8 horas da noite, de Mamanguape. E está precisando de... E na outras vezes, cheguei de 5 horas e não peguei ficha. A gente veio pegar o RG da minha menina porque a dela foi perdida. A gente tinha que fazer outro RG para ela. Eu vim do domingo para segunda, tinha muita gente, né? Eu retornei porque eu trabalho. E, portanto, vim na terça para ser atendido hoje, certo? Aí eu cheguei aqui umas 9h30 da noite, de Cabedelo.
Fiquei aqui a noite toda. A gente está aqui desde 4 horas da manhã, pega uma ficha 64 e estamos esperando para ser atendido. Perdi minha carteira com identidade do CPF. Aí preciso tirar de novo para... De uma hora para outra a gente precisa sempre, né, do documento. Hoje em dia, teve que tirar. Pois é, Danilo, e para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui na companhia de Tibério Limeira, ele que é secretário de Desenvolvimento Humano no Estado. Tibério, bom dia. Bem, muitas pessoas estão reclamando em relação que não estão conseguindo fazer esse serviço dos documentos. Aqui no Espaço Cultural, por exemplo, muitas pessoas disseram que vieram de Bahia, de Cabedelo, chegaram aqui 5 horas da manhã e não conseguiram ficha. Bom dia, o que está acontecendo? Bom dia, acho que boa tarde quase já, né? É um prazer estar participando com vocês do JPB. Bom, em primeiro lugar é importante dizer que só agora em 2021 esse serviço aqui, que é o Programa Cidadão, já emitiu quase 3 mil RGs e já atendeu quase 10 mil pessoas em apenas 25 dias e nem todos os dias foram úteis do mês de janeiro. Mas também é importante destacar que o serviço que garante acesso à documentação básica, ele é prestado pelo Estado e pelas prefeituras também. Infelizmente, houve uma suspensão desse serviço durante os primeiros meses da pandemia, principalmente nos primeiros 6 meses, entre março e setembro. Tanto o Estado quanto a Prefeitura suspenderam, porque é um serviço que naturalmente atrai um número grande de pessoas e acaba gerando um certo tipo de aglomeração. Então essa demanda de 6 meses ficou reprimida e já era uma demanda grande. Então, juntando-se com a demanda atual, a gente está aos poucos dando vencimento desde setembro a essa demanda. Lembrando que boa parte dos municípios que também ofertam esse tipo de serviço ainda não retomaram. Então acontece esse tipo de fato, onde muita gente vem do interior para ter acesso aqui à documentação básica e gera naturalmente uma demanda maior do que a oferta pelo Estado. Mas a gente está trabalhando, enfim, a equipe está muito dedicada para que a gente possa atender o maior número de pessoas por dia e dar vazão a essa demanda que ficou reprimida por conta da pandemia. Bem, como vocês estão fazendo para resolver essa questão? São 100 fichas para a identidade aqui no Espaço Cultural e mais 100 para os outros documentos, que são carteira de trabalho digital, CPF e antecedentes criminais, né? Exatamente, essa é a nossa capacidade. Há também o agendamento nas Casas da Cidadania. Toda segunda, a partir das 9 horas, o site é liberado para agendar. Naturalmente, como a demanda está muito grande, em poucos minutos as vagas de agendamento elas são preenchidas. Mas toda segunda as pessoas podem agendar nas 3 Casas da Cidadania de João Pessoa e na Casa da Cidadania de Campina Grande. As demais casas abertas no interior, a exemplo de Juazeirinho, de Sumé, o agendamento é feito diretamente. Então podem agendar no portal da cidadania.pb.gov.br. Toda segunda, a partir das 9, a gente abre esse agendamento. E assim nós estamos trabalhando e dialogando com os municípios para que a gente possa ir reabrindo de maneira rápida, porém gradativa e com todos os cuidados, para que a gente possa aumentar a oferta, né, desse tipo de serviço e dar vazão a essa demanda que ficou reprimida, que naturalmente todo mundo tem o direito e precisa acessar a sua documentação básica. Secretário, muito obrigada pelas informações. Danilo, vou só reforçar que a Casa da Cidadania de Jaguaribe, ela voltou a funcionar semana passada, mas para um atendimento exclusivo para idosos e para as pessoas que têm problema de locomoção. E para agendar tem que ser pelo telefone, então vou passar o número para vocês. É o 3218-5523, 3218-5523 e o horário de atendimento lá é de 8 horas da manhã às 2 da tarde. Danilo. Obrigado, viu, Felício? Ótimo trabalho a você. Agradecer a disponibilidade do secretário, conversou conosco também. A gente agora te mostra imagens de um acidente que aconteceu na BR-230, ali pertinho do Parque de Exposições, aqui em João Pessoa. Foram feitas de manhã essas imagens, por volta das 9h30. O problema é que nada mudou até agora. Ainda está do mesmo jeito, trânsito complicado. A Polícia Rodoviária Federal está no trecho para organizar tudo. O motorista do caminhão disse à PRF que estava na pista do meio, quando o motorista do carro entrou na via e, para não bater na lateral do veículo, ele freou e acabou perdendo o controle do caminhão. Ou seja, o acidente poderia ter sido bem pior. Apesar do susto danado e todo esse transtorno que está causando essa batida, ninguém ficou ferido. Então, fica atento, evitar esse trecho por enquanto, no sentido de João Pessoa, Campina Grande, logo depois ali do viaduto do Geisel, próximo ao Parque de Exposições. E hoje de manhã foi concluída a perícia no veículo envolvido no acidente que matou o músico Udainha Batera no último domingo.
foram constatadas várias modificações para aumentar a potência do carro, inclusive com o uso de metanol, que não é um combustível regulamentado. Inclusive, esse veículo sequer poderia circular em via pública. Encontramos uma série de modificações, né, nos sistemas do veículo, cujo objetivo era o aumento de potência, né, potência e torque. Essas alterações foram constatadas em diversos equipamentos do veículo. Entre eles, também uma potência além do permitido. Positivo, com alterações de turbina, a turbina não era original, havia uma injeção reprogramável no veículo, mais uma unidade de injeção eletrônica auxiliar, né, com 6 bicos a mais, um galão de metanol, né, com um sistema de bomba injetora no porta-malas, que injetava metanol no sistema, né, tudo com a finalidade de aumentar a potência. Esse uso de metanol é proibido? Proibido, né? O metanol hoje não é um combustível regulamentado, é um solvente, totalmente proibido o uso desse metanol. Cuja potência desse veículo era de fábrica 220 cavalos. Podemos afirmar com esse nível de alteração que foi feita nesse veículo, que essa potência aí estaria entre 500 e 600 cavalos, seguramente. Esse veículo, conforme as alterações encontradas, é caracterizado como um veículo de competição. Jamais ele poderia estar trafegando em via pública. Em relação à velocidade do veículo, algumas alterações no local não foi possível o colega calcular a velocidade, porque o veículo da vítima colidiu com um terceiro veículo, e ali houve uma absorção de energia que impediu o cálculo através do levantamento de local. O que pode ser feito aqui é uma extração do módulo do airbag, como eu já fiz em outra perícia, e existe uma empresa que tem esse equipamento que faz a leitura. Nós vamos ver a viabilidade ainda da extração do módulo do airbag. O módulo do airbag é uma verdadeira caixa preta que alguns veículos possuem, e ali a gente tem informações como velocidade de impacto. Caso a gente consiga viabilizar esse exame, a gente vai poder afirmar a velocidade do veículo trafegado. As alterações encontradas nesse veículo teriam que ser autorizadas pelo Detran, né? Porém, o uso do metanol, a ausência do catalisador, existem alterações aqui que o Detran jamais aprovaria. É comum esse tipo de veículo trafegando em via pública, quando eles só poderiam trafegar em circuito fechado. São alterações que aumentam potência, desempenho, a velocidade de 0 a 100, um veículo desse aí faz facilmente entre 4 e 5 segundos, e em vias públicas é uma arma. Agora o laudo do local e o meu laudo complementar será encaminhado para a autoridade policial, né, para que ele possa dar continuidade aos trabalhos dele. O corpo do músico Dainha Batera foi enterrado ontem no cemitério Santa Catarina, no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa. Dainha era um cara muito alegre, muito comprometido com a profissão dele, era muito companheiro, entendeu? Era sempre o primeiro a chegar, se dedicava muito, né? Além de professor que ele era, ele tinha um estúdio em casa também, então ele era um cara que a gente vai sentir muita falta dele por um bom tempo, tá entendendo? Falar de Dainha é difícil nesse momento, porque ele representa tudo de bom. Para a família, sim, ele era o arrimo da família, era quem trazia o sustento da família. Ele era uma pessoa excepcional, assim, com a família, né? Tinha um apreço muito grande com a filha, com a esposa. Entendeu? A preocupação dele era sempre dar o melhor, fazer o melhor por eles. O Dainha era a nossa alegria do início, o meio até o fim do nosso trabalho, shows, ensaio, também dia a dia, a gente no grupo conversando, aquela alegria toda. Viagem, um cara excepcional, o cara da paz, que gostava de apaziguar, gostava que a gente sempre estivesse em paz, alegre e feliz. Também com o nosso trabalho, que é a música, né? A sensação que a gente tem parece que morreu a banda, sabe, uma parte dela. É uma situação muito difícil. A gente só quer que seja feita a justiça, sabe? Que essa pessoa pague, porque era um pai de família, era um músico, né? Era um irmão, era um cara assim, exemplar. E vai deixar um buraco enorme na banda. Muito. Vai fazer muita falta na vida. Reforçar nossos sentimentos, né, aos amigos, familiares e admiradores de Dainha Batera. Manda aí mensagem no WhatsApp, o 981819700, porque eu tô doido para economizar o meu também, né? Enquanto isso, vamos ver os comentários que os telespectadores já mandaram para cá.
Humberto do Aeroclube, aqui na rua Miriam Barreto Rabelo, existe um terreno baldio que está se transformando em um lixão. Se não houver providências rápidas, a coisa vai piorar. Humberto, quem sabe esses dias eu não apareça por aí, para ver esse terreno aí como é que tá e tentar te ajudar. Atrás das autoridades a gente vai para tentar resolver o problema, pode ter certeza, viu? Tem mais. Quem fura fila deveria fazer trabalho voluntário durante 1 ano. E era pouco ainda, viu? Obrigado pela participação. Precisamos de uma linha de ônibus do Novo Geisel que vá para Epitácio. Infelizmente, a gente desce na Lagoa e isso atrapalha demais. João Paulo, que é lá do Novo Geisel, está dizendo que está fazendo o arrudeio maior do mundo para conseguir chegar na Epitácio. Acabaram com o terminal da linha 303 em Mangabeira por dentro. Depois tiraram o 3507, que dava acesso a Josefa Taveira. Mudaram o itinerário com a desculpa da pandemia e até agora estamos sem um ônibus que dá acesso à principal ou que passe pela Epitácio Pessoa nos domingos e feriados. Quem trabalha na saúde também trabalha nesses dias e agora ainda se fala em aumento de passagem. Um absurdo, Verlândia está revoltado e com razão, está tendo que andar um bocado e está com medo de pagar mais caro. Continua participando, manda mensagem para cá no 98181-9700. E a gente vai para o intervalo agora. A seguir você vai ver que um jovem foi agredido por moradores em Campina Grande depois de ser flagrado abusando sexualmente de uma criança. E no quadro Saúde de hoje vamos falar sobre a importância de se fazer um check-up. Ao vivo, um médico vai explicar quais são os exames que devem ser feitos, com que frequência. Se tiver alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp, o 981819700, que eu pergunto para ele. E tem muito mais aqui hoje no JPB1. Fica aí que a gente volta rapidinho. Olha, agora um recadinho para as pessoas que têm gatos de estimação. Os números de casos de esporotricose estão aumentando. Esse é um fungo que é transmissível, inclusive, para os seres humanos. Até por isso, o Centro de Zoonoses fez uma modificação no atendimento por causa do aumento do número de casos. Segundo o Centro de Zoonoses de João Pessoa, somente no mês passado foram 130 diagnósticos da doença em gatos e mais de 300 animais foram castrados como medida preventiva. Por causa da grande quantidade de casos, o Centro de Zoonoses priorizou a castração de felinos. Nesse momento, a gente priorizou agora a castração dos gatos, porque os gatos são animais bastante territorialistas. Então, quando eles saem das suas residências, eles brigam com o outro, um animal positivo ele pode transmitir para inúmeros animais, né? Então, dessa forma, a gente faz com que os hormônios do animal baixem, ele fique mais tranquilo, fique em casa. E é interessante atentar os tutores, né, para evitar que esses animais eles saiam de casa. Porque nessas saidinhas é que eles acabam contraindo inúmeras doenças, né, inclusive a esporotricose. A veterinária lembra que os sintomas da esporotricose são fáceis de perceber. A doença é causada por um fungo, atinge principalmente a pele dos animais. E pode ser transmitida ao homem também. Inicialmente apresentam-se feridas, tá certo? E aí vão se alastrando por todo o corpo do animal. Inicialmente a gente consegue ver próximo às patas, né, onde são os locais mais susceptíveis, e na ponta do nariz. Os gatos estão tendo prioridade no tratamento porque eles são mais vulneráveis também. Principalmente os machos, que saem à procura de fêmeas. E aí, como eles são territorialistas, essas saídas noturnas geralmente terminam em brigas, em disputas, e aí isso abre feridas na pele deles, o que aumenta consideravelmente o risco de transmissão da doença. Meire cria mais de 20 gatos e 30 cães. Do ano passado para cá, mais de 20 animais tiveram a doença. E ela teve que aprender a lidar com a esporotricose. Foi tanto contato com animais contaminados que até ela pegou a doença. Graças a Deus fiquei curada. Pronto, então até hoje eu continuo tratando e nunca me contaminei, nem me recontaminei, entendeu? Mas é aquela história, ou se trata um gato como tem que tratar na gaiola, com a medicação certa, a limpeza do ambiente, a higiene dos vasilhames, ou não se faz isso. É isso, o bichinho não tem culpa de nada, o ser humano é que tem que tomar cuidado e ficar atento. Bora ver mais comentários dos telespectadores, vocês que estão participando aqui conosco. Josélio do Esplanada, as aglomerações no comércio, praia e ônibus são constantes, porque os órgãos de fiscalização não utilizam a tecnologia. Basta criar um aplicativo para que a população envie os flagrantes. Sabemos que a fiscalização física desses agentes públicos são ineficazes. Aí a ideia do Josélio lá do Esplanada que pode ser uma saída
para fiscalizar toda essa aglomeração que a gente tem acompanhado. Tem uma reclamação sobre o Detran do Valentina. Eu dei entrada no processo de alteração de dados e renovação da CNH. Fiz o primeiro exame e hoje, quando fui marcar o último exame, falaram que só teria vaga para o dia 17 do próximo mês. Vou perder um mês só com esses exames, fora o tempo que terei que esperar para receber a CNH depois de todo o processo. Aí o amor diminui, quando a gente tem que esperar e está precisando do documento, né? Continua participando, 98181-9700. Se tiver tempo, ainda hoje eu mostro mais comentários. E depois do intervalo eu mostro uma reportagem sobre uns problemas no trânsito, lá no bairro do Valentina. Eu fui lá dar uma olhada, algumas mudanças foram feitas, os motoristas não estão respeitando a sinalização não, viu? E no quadro Saúde de hoje vamos falar sobre a importância de se fazer um check-up. Ao vivo o médico vai explicar quais exames devem ser feitos e com que frequência. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para o WhatsApp. É o 98181-9700. Vou e volto. É rapidão. Vou te falar agora de uma mudança no trânsito, que aconteceu ali no Valentina de Figueiredo. Você vai subindo a ladeira do Cuiá, chega no Valentina, naquela principal, tem um giradouro novo. E aí virou um binário. As pessoas que vêm da ladeira no sentido Valentina só podem ir. Quem está saindo do bairro tem que vir por uma rua paralela. Tem sinalização, tem placa lá certinho, mas tem um monte de gente fazendo contramão. Um perigo danado, pode até rolar um acidente. Vê aí. Pode não, Major. Vê mesmo. Ele tinha que quebrar a direita e lá na frente tem outra rotatória. Aí ele dá o giro no planeta e pega essa outra rua aí, ó, lateral. Essa é a que só vem, é um binário, tá lindo, maravilhoso. Mas o povo tem que respeitar. Primeiro a sinalização, que tem. Chega aqui, paizinho, vamos se esconder aqui, o cara tá vendendo a rede. Fica vendo ali, paizinho, isso. Mãe do mundo, meu Deus, na contramão, esse caminhão aí que passou. Ó mesmo, ó, entrou também, meu Jesus. Já vem outro. Eita, não para não, viu? Mais um. Eita, danado. É contramão, minha fera. O senhor já quase viu um acidente aqui, o senhor tava contando. Ah, já caiu aí várias vezes aí, né? Moto, né? Acidente aí direto aí. Porque a turma vem na contramão, quem vem subindo não vê. Aí acaba colidindo aí, né? Quem chamou a gente foi a senhora. Mora aqui por perto. Moro mais lá na frente. E assim, desde que houve a mudança no trânsito, que acompanha esse desmantelo todinho aqui. Exatamente, porque eu tenho que praticamente passar aqui todos os dias e aí eu vim observando essa situação. Aí resolvi chamar vocês para ver se ajuda o pessoal, porque nós já pegamos batida ali na outra esquina por conta disso. Sinalização tem, as pessoas é que não estão respeitando. Eu acho que assim, a CEMOB devia passar pelo menos uns 15 dias aqui, dizendo às pessoas, não é mais por aqui, é por aqui, não pode dobrar, porque as pessoas não estão respeitando a sinalização. Trabalho educativo primeiro, né? Exatamente. A setinha tá mesmo ligada, vamos ver se ele vem. Agora é o momento. Deixa eu ver. Pode não, Major. O senhor vinha passando, viu a gente aqui e disse, rapaz, vou parar para falar. Quando mudou o trânsito, terminou se confundindo também por aqui, como é que foi? Ficou muito confuso, não teve CEMOB aqui para orientar a população, os motoristas. Isso aqui ficou desorganizado aqui, ó, pode ver, ó. Os carros ficam estacionados aqui na lateral, causando engarrafamento aqui. Ficou bagunçado, ficou mal feito. Porque assim, essa outra via que é de quem está saindo do Valentina, direção ao Cuiá, ela também se tornou uma principal. Se tornou uma principal. Então, como essa daqui, não era para ter ninguém estacionando. Não, exatamente, não era para ter ninguém estacionando. Pode ver, ó, tem caminhão ali, tem uns carros lá na frente e não está tão bem sinalizado como a gente imagina, entendeu? Não está tão bem sinalizado, eles não remarcaram essa faixa ainda. O que o senhor está dizendo é importante. A turma que vem dessa rua aqui, às vezes olha aqui para a faixa de pedestres e vê que ela está posicionada como se aqui ainda fosse mão. Ó. Aí nos seus pés, Silveira, ó a sinalização aí onde os veículos devem parar, ou seja, não apagaram. Então é isso, pessoal. Se você vier do Cuiá aqui para o bairro do Valentina, vai encontrar duas rotatórias novas. A primeira é essa aqui, que está trazendo muita dor de cabeça para os motoristas. Alguns confusos, outros que não respeitam a sinalização. Então lembra, ó,
Aqui só sobe, só sobe, só sobe na principal. E se quiser descer, voltar, sair do Valentina pro Cuiá, é pelo outro lado, turma. Aí aqui emenda tudo, na rotatória, no giradouro, enfim, como você quiser chamar. O que não pode é fazer contramão. É perigoso. Valeu, minha fera. Fui. Meu nome é Tchau. Vou-me embora. Valeu? CEMOB, me ajude! E a CEMOB ajudou, entramos em contato com a assessoria daqui da CEMOB de João Pessoa e eles disseram que essa mudança aí no trânsito foi feita pelo DER e a sinalização também. Mas a própria CEMOB, percebendo esse problema que a gente mostrou, já marcou uma reunião com o DER para resolver tudo isso. Então, em breve, vai acabar com esse desmantelo por lá, a gente vai seguir acompanhando e aguardando. Pessoal lá do bairro, fica atento, vê se vai resolver e entre em contato de novo com a gente. Inclusive, eles entraram em contato pelo WhatsApp, contaram essa história pelo 981819700 e aí eu fui bater lá para mostrar o problema e ir atrás das soluções. Vamos ver mais comentários dos telespectadores? Passei hoje onde teve o acidente criminoso que matou o músico no domingo. O poste que deve ter sido atingido na batida está com sua base só no ferro. A Energisa vai esperar acontecer o pior, então está feito aí o registro naquele cruzamento onde aconteceu o acidente no domingo. O poste, de acordo com o pessoal que passou por lá, está nessa situação. Estou passando aqui para o próximo comentário. Chegou. Queria pedir para a Energisa mais fazer uma manutenção nos postes lá nos bancários. Os fios estão muito baixos e vários no chão, correndo o risco das pessoas encostarem e levar choque. Tem postes em que os fios arrastam no chão mesmo, de tão baixos que estão. O César lá do bairro dos Bancários mandou essa mensagem para a gente e aí fica dado o recado, tá bom? Só mais uma. Era a última. Ontem fui caminhar depois de 15 meses sem frequentar a orla e tive um susto com a falta de respeito e cuidado da população. Padre Samuel do Jardim Cidade Universitária. Obrigado, viu, Samuel, pela participação. Agora sim, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem o nosso quadro Saúde. Hoje a gente fala da importância de fazer exames de rotina, o famoso check-up. O médico vai explicar para a gente quais são os exames que a gente precisa fazer todo ano. Manda tua pergunta para cá, tua dúvida, no 981819700. E também tem dicas de cultura que você pode curtir de casa, em segurança e se divertindo um bocado. Teve também paraibano acertando os números da Loto Fácil. Vai receber um prêmio, meu filho, quase R$2 milhões. Dá para pagar umas continhas, não dá não? Ai, meu coração, sai daí não, que já a gente fala sobre isso. Hoje o nosso quadro Saúde é falando sobre prevenção, é isso mesmo. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Você sabe quais são os exames básicos a serem feitos rotineiramente? É sobre isso que vamos conversar agora com o médico Daniel Rolo. Daniel, muito boa tarde, doutor. Obrigado pela participação. Boa tarde para vocês. Um prazer estar aqui presente para falar um pouquinho sobre check-up. Vou fazer então a primeira pergunta, que é do Manuel Eustáquio, lá de Rio Tinto. Ele gostaria de saber em que idade é necessário começar a fazer esse check-up periodicamente, doutor? Olha, Manuel, a questão do check-up, ela é uma decisão que deve ser tomada paciente a paciente. É uma situação que, na discussão com o seu médico, e todo mundo deve ter um médico desde muito cedo, né, desde que seja o pediatra, o clínico geral, o geriatra, a gente precisa se preocupar em ter um médico para poder indicar esses exames que são muito importantes. A partir mais ou menos dos 25 anos, a gente começa a ter alguns exames que são mais específicos, exames de sangue, uma pesquisa de colesterol, avaliação de glicemia, intervalos periódicos, e à medida que a gente envelhece, esses exames se tornam cada vez mais frequentes. Em matéria de indicação, existem várias sociedades diferentes que recomendam de forma diferente e é por isso que é importante você ter um médico que lhe indique. Por exemplo, existem sociedades que recomendam realização de colonoscopia a partir dos 50 anos em homens e mulheres e o acompanhamento ele vai depender do que achar nessa primeira avaliação. Existem sociedades que indicam a screening com PSA, avaliação com toque retal a partir dos 55 anos em homens até os 75 anos, de câncer de mama. Isso é muito variável, tem sociedades que recomendam mais cedo, aos 40 anos, tem sociedades que recomendam mais tarde, aos 50 anos, a cada 2 anos, até os 75 anos também. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa e de orientação de médico para médico, e é muito importante você ter o seu médico para poder lhe orientar nesse sentido.
Doutor, inclusive você falou aí de começar a fazer esses exames mais rotineiros a partir dos 25 anos. Tem muita gente que está vendo e está dizendo, nossa, mas tão cedo. É bom deixar claro que é uma forma preventiva, né, doutor? Você vai prevenir problemas futuros fazendo isso. Exato, exato. Não é uma situação, por exemplo, que você precisa fazer exames anuais ou a cada 6 meses, mas, por exemplo, a partir dos 25 anos é importante eu ter uma ideia do perfil lipêmico do meu paciente, saber quanto é que está o colesterol, o triglicerídeo, ainda mais se é um paciente obeso, com fatores de risco, com história familiar de doença cardiovascular. Isso é tudo muito importante, né? À medida que o paciente, a gente precisa entender que o envelhecimento, ele não começa a partir dos 60 anos, quando a gente é considerado idoso na sociedade brasileira, mas o envelhecimento acontece no dia a dia, é um processo que todos nós vamos passar. E, como geriatra, eu posso dizer isso, só envelhece quem teve sorte. Como geriatra, o que é que o senhor tem a dizer? A Suênia, que é de Campina Grande, está com 53 anos, ainda não chegou nos 60, mas quer saber quais exames ela deve fazer nessa faixa etária? Olha, Suênia, é importante uma avaliação com um exame de sangue, uma avaliação, como eu falei, do colesterol, uma avaliação da sua glicemia, hemoglobina glicada, é importante a avaliação do perfil tireoidiano, é importante, a partir dos 50 anos, existem muitas sociedades que já recomendam a realização de mamografias, realização de colonoscopia ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente. Tudo isso vai ser uma discussão que você vai precisar ter de risco e benefício com o seu médico. É importante você fazer o acompanhamento ginecológico, Papa Nicolau, a colpocitologia oncótica, né, que é o termo técnico para o Papa Nicolau, por exemplo. Então, são vários exames que você precisa ter nesse momento. Se você realiza, por exemplo, exercícios físicos, é importante você ter também o acompanhamento com realização de teste de esforço, quem sabe, né? Acompanhamento com seu cardiologista, um eletrocardiograma, uma avaliação de função pulmonar, de função cardíaca, é importante também. Mas isso vai depender muito da sua função e de como você realiza cada uma delas. Doutor, uma pessoa que é hipertensa e tem a diabetes controlada, ela quer saber quais os exames que ela precisa fazer, qual especialidade de médico ela pode procurar. Tá, em relação à hipertensão, se o diagnóstico ele é recente, a gente precisa, antes de tudo, fazer um diagnóstico de causas secundárias de hipertensão, porque a causa mais comum é a hipertensão essencial, aquela hipertensão que acontece sem a gente ter uma causa bem definida para isso, associada a alterações de certos fatores no corpo. Então, a gente procura fazer alguns exames de sangue, eletrocardiograma e raio-x, muitas vezes para diagnosticar causas que são reversíveis, como, por exemplo, alterações renais, como, por exemplo, alterações das adrenais, como, por exemplo, já também identificar acometimento de órgãos-alvo pela doença hipertensiva, como, por exemplo, no coração, o aumento da câmara cardíaca, o aumento do trabalho cardíaco, diagnóstico de doenças da aorta, tudo isso são muito importantes que a gente faça logo no começo desse tratamento e periodicamente também. Então, a gente faz a avaliação do potássio, da creatina, do perfil lipêmico, da glicemia, ácido úrico e assim por diante. São vários exames que a gente solicita nessa ideia de diagnóstico de causas secundárias e pesquisa de lesão de órgão-alvo. Para o paciente diabético, é importante dizer que todo paciente diabético tipo 2, por exemplo, esse paciente, a partir do momento do diagnóstico, ele precisa fazer anualmente 3 exames principalmente. Avaliação de microalbuminúria para saber se está urinando a proteína. Esse paciente precisa fazer um exame de fundo de olho com o seu oftalmologista para ver como é que está a retina. E esse paciente precisa também fazer uma avaliação do pé diabético. Se lembrando que o pé diabético é a principal causa de amputação não traumática em diabéticos, né, na população em geral. Então, procure seu médico para poder saber quais exames estão indicados para você. Isso vai depender também muito da sua idade, né? Porque eu não tenho a idade aí na pergunta. Doutor, mais uma pessoa que não mandou quantos anos tem, mas está dizendo que está sofrendo com uma queda de cabelo intensa. Falou que já tomou remédio para essa queda e não resolveu, não para. Quer saber se procura um dermatologista, essa pessoa pode ter problemas hormonais também. Qual especialidade ela deve ir atrás? Olha, você vai estar muito bem acompanhado se procurar um dermatologista ou um bom clínico geral também. O dermatologista está muito bem indicado, com toda certeza.
Existem várias razões para a gente perder cabelo, tá? Existem razões que a gente diferencia em duas grandes caixas, aquelas que levam a uma perda de cabelo com formação de cicatrizes e a que leva a perda de cabelo sem necessariamente a formação dessas cicatrizes. O diagnóstico diferencial é enorme, mas a causa mais comum é chamada de eflúvio telógeno, que é uma causa benigna. Por exemplo, se você vem perdendo o cabelo e vem vendo o cabelo cair, não tem nenhuma lesão no couro cabeludo, por exemplo, muitas vezes pode estar relacionado ao estresse, isso pode estar relacionado a algumas alterações hormonais que são facilmente corrigíveis, com acompanhamento da tireoide, acompanhamento de certos outros hormônios que é importante acompanhar. Mas o dermatologista está muito bem indicado nesse momento, é um bom clínico geral. Doutor Daniel, obrigado demais pela participação, os esclarecimentos. Todo mundo agora já sabe que tem que fazer exame sim. Até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado pela oportunidade. Então é isso, você tem que ter um médico da sua confiança e sempre procurar com ele, decidir com ele quais são os exames que devem ser feitos. Agora me diz uma coisa, tem criança em casa? Você sabe então como é difícil, né, oferecer diversão para os pequenininhos, principalmente nesse tempo de pandemia, que eles estão obviamente mais presos. Nós vamos trazer uma dica, tem um evento cultural que já é tradição aqui em João Pessoa, sempre acontece nessa época do ano, quando a criançada estaria de férias. Plínio Almeida, que é pai de 3 filhos, vai contar tudo pra gente. Está pegando inclusive umas diquinhas aí, né, Plínio? Acompanhando a programação. Boa tarde. Isso, Danilo. Olha, é o 10º Janeiro Arretado, né? Um evento que é tradicional das férias, com teatro, circo, dança, música para a criançada. Esse ano vai ter que ser diferente, claro, mas não vai deixar de acontecer. Programação toda online. Eu estou aqui com os organizadores, o Edilson Alves, o Nelson Alexandre, porque vai ter sim Janeiro Arretado. Conta, Edilson, como é que está essa programação. Boa tarde. Não só vai ter, como já começou. Hoje à tarde a gente estreia com um espetáculo da cidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais. É uma semana inteira de atividades. São 12 espetáculos, todos voltados para público infantil, mas também o adulto pode assistir porque não tem limite de idade. E gratuito, gente. É gratuito, tudo gratuito. Como é que faz para acessar? No canal do YouTube, Arretado Produções Artísticas. É só seguir a gente, se inscrever lá, ativa o sininho, porque quando o espetáculo começar, você vai conferir toda a programação. Espetáculo sempre às 15 e 17 horas, de terça a domingo. Então, sempre à tarde e sempre nesses 2 horários. Exatamente. Lembrando também que teremos formação, teremos 2 oficinas. Amanhã de manhã, 9 horas, maquiagem do palhaço, e na sexta-feira, vestindo a cena sobre figurinos, às 9 horas da manhã também. E só mais uma coisa, no sábado à noite, às 20 horas, teremos uma mesa redonda. Para você ter ideia, né? É para a gente contemplar todo mundo. O público que está em casa vai assistir os espetáculos infantis, os artistas do Brasil inteiro e do mundo podem participar das oficinas, e uma mesa redonda sobre teatro para criança, infância e juventude. Eu acho que está muito completo esse ano. Só para a gente encerrar rapidinho, a gente tem um pessoal aqui que vai participar do festival, né? Exatamente. Eles vão mostrar, é o grupo da dança, né? O espetáculo, o festival, ele atende a todas as linguagens, e eles vão dançar agora para a gente. Que é a Estúdio de NASA. Estúdio Sérgio Nasa. Estúdio Sérgio Nasa, companhia de dança. Então, Danilo, a gente vai encerrando aí, né, com o pessoal dando uma palhinha, né, sobre essa apresentação. E aí, claro, a criançada está toda convidada. E os pais também. É isso, vale a pena para a família toda, para a criançada, para os pais responsáveis, tios, avós, todo mundo. Valeu, viu, Plínio? Programação legal demais. Agora deixa eu te dizer um negócio. Tem paraibano cheio da grana depois do sorteio da Loto Fácil de ontem. O danado, os 15 números, vai receber um prêmio de quase 2 milhões de reais. Como a aposta foi feita no bairro do Hernani Sátiro, aqui em João Pessoa, Felícia Arbex deu uma carreirinha lá para ver se acha esse novo rico. Felícia, tu encontrou ou não o sortudo? Boa tarde. Oi, Danilo, muito sortudo, viu? Imagina começar a semana assim, sendo um novo milionário do pedaço. Pois é, eu tô aqui no Hernani Sátiro, nesta lotérica, que foi onde foi feita a aposta, mas por aqui ninguém sabe sobre esse ganhador não, viu? O pessoal não sabe se ele tem o costume de jogar, se é homem, se é mulher, não sabem nada, só confirmaram que realmente o prêmio saiu daqui. R$1.718.000, é uma grana boa, viu, Danilo? Eu não sei quem é o ganhador,
mas com certeza tá feliz da vida, né? E agora eu quero saber, Danilo, se fosse você, já sabe com o que você ia fazer com toda essa grana? Conta pra gente. Sei lá, Feliz, estou aqui pensando, é tanto do dinheiro. Mas eu acho que eu vou dar uma passadinha aí no Hernando Sátiro. Vai que essa lotérica aí tá dando sorte para outras pessoas. Tu já vai fazer teu fezinho ou não? Já pensou que faria com esse dinheiro todo? Ó, pelo jeito a sorte tá aqui, né? Eu não sou muito de jogar, de apostar não, mas agora, depois dessa, eu vou. Não é isso, não aproveita que tu tá aí. Agora eu vou dizer um negócio. Às vezes que eu tento a sorte, fazer uma fezinha, eu não acerto nem metade dos números. O homem acertou 15, a mulher, né, acertou 15. Que sorte, meu Deus. Passa só um pouquinho pra cá. Obrigado, viu, Felício? Se ganhar, racha comigo. Ó, o JPB1 de hoje tá ficando por aqui. Depois do intervalo tem o Globo Esporte com as notícias do esporte local. Você está vendo imagens ao vivo da BR-230, lá no viaduto do Geisel, próximo ali ao estádio Almeidão. Aí perto, depois do viaduto, no sentido João Pessoa, Campina Grande, houve um acidente com o caminhão que a gente falou mais cedo. O acidente aconteceu pela manhã, o caminhão tombou por cima de outro veículo, fechando parte da pista. O trânsito estava bastante complicado por lá, mas a gente já está vendo que está mais tranquilo. Trânsito liberado então. Tá melhor para quem está saindo no almoço. Aquele abraço.